A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? É bom estarmos juntos nesta sexta-feira abençoada que o Senhor preparou para mim e para você. Glória a Deus, né? Já participaram de um momento de oração, né? Das mulheres. Glória a Deus. Creio que Deus se fez presente, né? Estava numa reunião lá da escola. Saí da reunião e entrei agora aqui já na live para nós estudarmos junto a palavra de Deus, não é verdade? Já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 30 e 31. Abra aí a sua Bíblia. Já pegou o seu bloco de anotação? Já pegou a sua caneta? Para nós, assim, fazermos as anotações. Amém? O que nós iremos estudar hoje? Essa sexta, hoje, e a próxima sexta, iremos tratar assuntos sobre a igreja. Hoje nós iremos falar sobre a formação da igreja. E o que é a igreja? O que é a igreja? É isso que nós iremos tratar hoje. O que é a igreja? Quem é a igreja? Isso nós iremos tratar hoje. Hoje eu quero acabar a live com você com a consciência que você é a igreja, que eu sou a igreja. Por que eu faço parte da igreja? Na próxima semana eu vou falar sobre a história da igreja em si, né? Vou falar da igreja passado, presente e futuro. Como assim igreja passado, presente e futuro? Como no dia 31, que semana que vem é a semana da... 31 comemoramos o dia da Reforma Protestante, eu vou falar sobre o passado da igreja, desde a igreja apostólica, essa igreja que chega também no período da reforma. Vou falar da igreja atual e vamos falar da igreja do futuro. Qual é o futuro da igreja? Ok? Isso na semana que vem. Mas hoje nós iremos tratar sobre o que é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós? É o templo? Vamos falar isso nesta noite. Mas vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, se você puder. Se não puder, não tem problema não. Mas se liga com o trono. Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor, Rei da glória e o eterno. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, unidos e reunidos, Senhor, para aprendermos a tua palavra, que é lâmpadas para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Toma, Senhor, esse estudo em tuas mãos. Senhor, que eu não venha ser impedimento para a tua palavra, para o seu agir. Que todo cristiano, Senhor, que todo eu caia por terra, mas que o Senhor apareça nesta noite. Nos ensina, Senhor, os teus preceitos. E tudo aquilo que aprendermos hoje aqui possamos usar para o crescimento do teu santo reino. Amém. Glória a Deus. Abriu a sua Bíblia aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 30 e 31. Amém? Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Versículo 30 de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse texto aqui, esses 2 versículos, eu não vou tratar agora. No final do nosso estudo, eu vou chegar no final do texto que lemos, ok? Não vou tratar agora. Então, você segura aí o texto que lemos,
que é o texto base do nosso estudo, você vai entender porque eu li isso, você vai ver o que o estudo vai desenrolar e você vai falar assim, não tem nada a ver o texto que o pastor leu com o estudo que ele está dando. Sim, tem tudo a ver. No final você vai entender. Ok? Vamos lá. Então o tema é a formação da igreja, quem é a igreja, isso nós iremos ver. O livro de Atos dos Apóstolos, primeiro você tem que entender isso. Primeira coisa, o livro de Atos dos Apóstolos, ele era conhecido, e é conhecido hoje, né? Ele era conhecido como Atos da Igreja. Por que Atos da Igreja? Porque é o surgimento, o começo da igreja. Ele era conhecido também como Atos do Espírito Santo, por relatar a descida do Espírito Santo, a igreja sendo batizada com esse Espírito, a igreja avançando em nome do Espírito Santo. Você vê muito o discípulo falando do Senhor Espírito Santo, você vê Paulo mesmo falando que ele queria pregar a palavra em um lugar, mas o Espírito do Senhor o impedia, né, que é o Espírito Santo. E, por fim, ele é conhecido também, que é o nome que temos hoje, que é Atos dos Apóstolos, porque conta a história de como os apóstolos, né, começaram a anunciar o evangelho pelo mundo. E glória a Deus, que Deus levantou esses homens e o evangelho chegou até nós. Muito bem. Mas, quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, você não pode esquecer dos evangelhos. Você sabe que o Senhor, ele nos deu 4 evangelhos, em cada um deles vai contar a história do Senhor Jesus Cristo, né? Na visão de cada um dos evangelistas, sem perder a essência, para cada um povo que cada um evangelista escreve, como Mateus, escrevendo para os judeus, ele vai mostrar muito a lei judaica, vai mostrar muito o Antigo Testamento para provar para os judeus que realmente Jesus é um enviado. Você vai ver Marcos escrevendo para os romanos e Marcos mostrando que o Senhor Jesus é um general conquistador e também um servo fiel. Você vai ver Lucas escrevendo para os gregos e Lucas todo momento apontando Jesus como um homem perfeito, e era isso que os gregos procuravam. Você vai ver João apresentando Jesus como Deus, como Rei, como Senhor dos Senhores para a sua igreja. Você vai ver a visão, mas dentro dos evangelhos, contando a história do Senhor Jesus, nos mostra que o Senhor Jesus ele forma um colégio apostólico. E é muito interessante que o primeiro seminário teológico é formado ali por Jesus, né? Que é ele formando um colégio apostólico. E esse colégio apostólico, Jesus ensina aos 12 a sua missão. Você vai ver que o Senhor Jesus ele prega o evangelho, anuncia as boas novas de salvação todo momento. Jesus ele anuncia que o reino de Deus é chegado. Jesus anuncia as boas novas de salvação. Quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele dá uma ordem para todas as pessoas que viram ele subir. Ele dá uma ordem seguinte, que ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus ele fica 40 dias na terra. Jesus ressuscita na Páscoa. Depois que ele ressuscita na Páscoa, ele fica 40 dias nessa terra. Lembrando que depois que Jesus fica 40 dias assunto aos céus, ele dá uma ordem para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém. Mais de 500 pessoas viram Jesus subir. E relata o texto no livro de Atos que só tinha 120 pessoas ali no cenáculo, no templo, aguardando a promessa do revestimento de poder. Quanto tempo o pastor levou para o povo receber o batismo com o Espírito Santo?
depois que Jesus foi assunto aos céus? É simples a resposta, querido. Que Jesus ficou 40 dias na terra. Que a festa do Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Os discípulos ficaram 10 dias esperando a promessa do Espírito Santo. Só que eles não sabiam quando o Espírito Santo chegaria. E quando todos estavam ali reunidos, adorando, buscando, orando, num só propósito, o Senhor envia assim o Senhor Espírito Santo, batiza o povo fica cheio do Espírito, e assim a igreja começa a pregar o Evangelho. Você vai ver que depois do batismo, Pedro ele pega a palavra e prega o Evangelho com autoridade, e assim quase 3.000 almas aceitam o Senhor. Assim começa a jornada na igreja no livro de Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, depois desse revestimento de poder. Você vai ver isso logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, no capítulo 1, capítulo 2, vai relatar isso, a união da igreja. Lucas, ele narra muito bem o livro de Atos, contando a história dos apóstolos, descido do Espírito Santo, a primeira organização, dizendo que a igreja vivia tudo em comum, mostrando as instituições dos diáconos, por que os diáconos foram instituídos, as viagens missionárias de Paulo, as prisões de Paulo também, a divergência dos apóstolos, né? Que vê ali a discussão entre eles, que Pedro, quando estava com os discípulos, eles faziam um jeito, mas quando estava com o gentio, se vestia como gentio, andava como gentio. Vê quando o Senhor vira para Pedro e manda Pedro comer, né, aqueles animais impuros, e o Senhor e Pedro falam que não ia comer, o Senhor fala que não torneis impuros aquilo que o Senhor purificou. Você vai ver como o Senhor ele se aproxima dos gentios, né? A promessa, glória a Deus, chega até nós porque somos gentios. Então o Senhor não parou a promessa da salvação apenas para o povo judeu, mas o Senhor estendeu a promessa de salvação para os gentios. Assim passamos a ter a salvação, ser filhos por adoção. Glória a Deus por isso. Assim começa a igreja. Mas é a palavra que descreve a igreja. Lembrando que nós estamos vendo alguns pontos referentes à igreja. Nessa introdução que eu fiz, eu creio que ficou bem claro, né? Que o Senhor faz o colégio apostólico, prepara, batiza com o Espírito Santo, né? Reveste de poder, e depois envia. Então o Senhor sempre vai nos preparar, vai nos capacitar, vai nos revestir e vai nos enviar. Presta atenção nisso. Não tem para onde fugir, querido. Ele vai nos preparar, vai nos respaldar, vai nos revestir com o seu poder, com a sua autoridade e vai nos enviar. Ele não te chamou para você ficar sentado, ele não te chamou para você ficar parado. Ele não te chamou para você ficar esquentando o banco. Ele te chamou para um propósito. E o propósito é anunciar as boas novas dele. Cumprir o ID que ele nos ordenou. Então, ele chamou você com um objetivo. Não foi para ficar à toa. Não foi porque ele achou o seu sorriso bonito, com os seus olhos lindos. Não. Ele te chamou porque viu em você potencial. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando todo mundo não via em mim potencial nenhum, o Senhor viu em mim potencial. Quando todo mundo não via em você potencial nenhum, o Senhor, glória a Deus, viu em você potencial e te chamou. Quando todo mundo não ia me chamar para ocupar cargo nenhum, lugar nenhum, para não fazer nada, ninguém ia me chamar para fazer coisa alguma, o Senhor olhou para mim e falou: eu te chamo para você ser pregador do Evangelho, para anunciar a boa nova. E o Senhor tem te chamado para isso. Então Ele vai te chamar, vai te preparar, vai te respaldar, vai te revestir e vai te enviar.
Esse negócio que o Senhor te envia sem te preparar, isso está fora, querido. Porque o Senhor ele não pegou os apóstolos e enviou à toa. Primeiro ele preparou. Os discípulos ficaram 3 anos com o Senhor. Você vai ver no Antigo Testamento que existiam as escolas dos profetas. O Senhor preparava os seus servos, revestia os seus servos e enviava os seus servos. E hoje não mudou. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele continua o mesmo. Quem muda sou eu. Quem muda são os anos. Quem muda são os costumes. Mas o Senhor, ele não muda. Ele continua o mesmo. Palavras que descrevem a igreja. A palavra grega no Novo Testamento para a igreja é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. Eu vou repetir. A palavra grega do Novo Testamento para a igreja é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. Vamos ver um texto? Efésios, capítulo 5, versículo de número 32. Efésios, capítulo 5, versículo de número 32. Abra sua Bíblia ou anote para você ler depois. É muito importante acompanhar a leitura da palavra ou fazer anotação para acompanhar depois, para saber que aquilo que falamos está respaldado dentro da palavra de Deus. Tudo que falamos, todo estudo que trazemos, ou qualquer estudo que você ouça da palavra de Deus, tem que ter respaldo dentro da palavra. Que eu vou falar de evangelismo, eu tenho que respaldar o meu estudo sobre evangelismo dentro da palavra. Que eu vou falar sobre igreja, eu tenho que respaldar dentro da palavra. Que não tiver respaldo da palavra, querido, tem um problema. Então, tudo que iremos fazer dentro da palavra tem que ter respaldo. Mas, pastor, eu não posso ler agora. Anote para ler depois. Para você ter ciência daquilo que eu estou falando, tem respaldo da palavra. É muito importante. Porque as heresias são feitas assim. Tem muita gente, querido, pregando besteira, coisas que não tem na palavra de Deus, inventando coisas que a palavra de Deus não diz, falando que Deus falou e Deus não falou. E meia dúzia aí levantando a mão, dando glória a Deus, falando em línguas, naquilo que não tem respaldo bíblico. Isso é sério. Que tem respaldo bíblico, glória a Deus. Que não tem respaldo bíblico, não glória a Deus. Não dá ibope. Amém? Capítulo 5, versículo 32 do livro de Efésios. Grande é este mistério. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de pé, se também ame o próprio esposo, como a si mesmo, a esposa respeite o marido. Mas o versículo que nós queríamos é esse versículo 32. O mistério de Cristo com a igreja. A igreja vai se tornar um com Cristo. A igreja é o chamado para fora. Cristo chamou o discípulo e mandou cumprir o quê? O ide. Ou não mandou cumprir o ide? Lógico que ele mandou cumprir o ide, porque a igreja é uma assembleia de quê? Chamados para fora. Que a igreja é uma assembleia de chamados para fora, então eu tenho que cumprir
o id. E qual seria o id que o Senhor tem para mim? Eu tenho que ir e pregar a Escritura. Eu não posso ficar sem pregar o Evangelho da Palavra. Lembrando, querido, não é para fora da onde? É para fora das quatro paredes. O Senhor nos chamou fora das quatro paredes para pregar o Evangelho. Hoje eu vejo muita gente presa dentro das igrejas. A pandemia veio para nos mostrar que nós podemos alcançar a pessoa através até mesmo da internet. Precisamos sair das quatro paredes e ganhar almas para o Senhor. O Senhor é uma assembleia de chamados para fora. Fora da onde, pastor? Fora do mundo. Fora das coisas erradas. Para fora do pecado. Fora daquilo que desagrada a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, a igreja é uma assembleia de chamado para fora. Por isso que nós chamamos o nome de igreja. Igreja, a gente fala muito errado, né? Que falamos assim, vou à igreja, né? Na verdade, eu estou indo ao templo cultuar o Senhor juntamente com a igreja. Porque eu sou a igreja, você é a igreja. Fomos chamados para fora. Glória a Deus. Os membros dessa assembleia de chamados para fora são chamados de irmãos. Então, já agora que eu sou membro desta igreja, dos chamados para fora, somos chamados de irmãos. Então, eu chamo você de irmão, você me chama de irmão. E juntos somos irmãos em Cristo. Por que irmãos em Cristo? Porque temos um único Pai. Quem é o nosso Pai? Aquele que criou os céus e a terra. E o Senhor está na nossa frente. Ele fala que já não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos, já nos chama de filhos. Você vê que o Senhor em todo momento chama filhinhos, porque somos filhos dele. Porque a igreja é uma fraternidade, entenda isso, a igreja é uma fraternidade, ou comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões, entenda isso. A igreja é uma fraternidade. A igreja é uma fraternidade. O que é fraternidade? Vivemos em comunhão. A igreja é uma fraternidade, ou seja, estamos em comunhão, somos irmãos. E aí dentro da igreja foi abolido todas as divisões que separam a humanidade. As mais profundas de todas, divisões culturais, foram vencidas. Então não existe mais a divisão cultural, não existe que eu sou brasileiro, a outra pessoa dos Estados Unidos, ou exemplo, eu sou da América do Sul, a outra pessoa é africana. Não, não existe. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Vivemos em fraternidade. Não existe divisões no meio da igreja. E por que é que eu brigo tanto por Deus? Por que eu brigo tanto dentro da igreja? Por que há tanta divisão dentro da igreja, querido? Por que o departamento de senhora não fala com o departamento dos jovens, os jovens não falam com adolescentes? Por que tanta gente bicuda dentro da igreja, querido? Que é um lugar de viver unidos e todo momento as pessoas tentam um puxar o tapete do outro e não sei por que isso. Puxar o tapete do outro dentro da igreja, por quê? Porque quem nos chama para a obra é o Cristo. Ele fala assim, querido, que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Tá? E a seara é só pregar o evangelho, anunciar, fazer a obra. Mas em todo momento, querido, eu tento fazer a obra para o homem ver. Eu não faço a obra para o Cristo ver. Eu não faço a obra para o Espírito Santo, para o Senhor, mas eu faço a obra para o pastor ver. O pastor tem que ver que eu fui. O pastor tem que ver que eu estou varrendo a igreja. O pastor tem que ver que eu fui para o evangelismo. O pastor estava lá. Estava no ensaio, o pastor viu. Querido, quem tem que se ver é o Senhor. Não é um homem. O que o homem pode fazer por você é um cargo que você quer. Isso tudo vai ficar nessa terra. Isso tudo vai ficar aqui.
Ninguém sobe carregando cargo, irmãos. Uma coisa linda dos céus é o seguinte, que eu vou chegar nos céus e o Senhor não vai me chamar assim, pastor Cristiano, não. Eu vou chegar no céu e vai me chamar pelo meu nome, porque pastor não é o meu nome. Meu nome é Cristiano. Eu estou pastor hoje. Eu sou pastor hoje pela misericórdia dele. Mas nos céus eu serei chamado pelo meu nome. Cristiano. Ele não vai chegar assim, pastor Cristiano. Não, ele não vai falar isso. Ele vai me chamar filho. Cristiano. Entre. Esse título vai ficar aqui, que isso é título, irmão. É o peso de um título. Carregamos o peso de um título. Somos uma fraternidade. Somos chamados de irmãos. Eu viro para você e falo, ei, irmão, a paz, tudo bom? Mas nas suas costas eu estou falando mal de você. Um falando mal do outro. E ainda eu acho mais feio ainda, as pessoas falando mal da igreja, de membros da igreja, para pessoas que nem crente é. Malhando o pastor, malhando a diaconisa, o diácono, malhando o líder dos departamentos, para pessoas que nem crente é. Como se quer converter o outro. Como a pessoa vai sair do meio que ele vive para ir para o meio da igreja e falar assim, vou para um lugar desse, só existe intriga, briga, dissensão, fofoca. E aqui o Senhor fala que eu e você somos irmãos, somos membros de um só corpo, que eu sou membro do corpo de Cristo. Vivemos em comunhão, não existe esse negócio que a minha mão faz o que ela quer. Não existe esse negócio que o meu pé faz o que ele quer. Cada um com trabalho em conjunto para o bem do corpo. Cada órgão está funcionando para o bem do corpo. Que um órgão do meu corpo, que uma parte do meu corpo falhar, dar ruim, todo o meu corpo vai ficar ruim. Que um membro do corpo de Cristo falhar, todos os membros falham junto. Dá ruim junto. Porque somos irmãos. O que nos mostra aqui que parece que o amor tem acabado. E isso é bíblico. A palavra de Deus tem falado que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas já não ligam mais, já não sentem mais dor, já não se importam mais por as outras pessoas. Não oram mais por ninguém, não buscam mais o Senhor. Somos irmãos. E foi abolida todas as divisões. Não existe divisão entre mim e você. Não existe diferença quem está aqui ministrando o estudo e para quem está aí ouvindo o estudo. Não existe diferença nenhuma. Eu não sou melhor do que você. Eu posso estar sendo ministrando o estudo hoje, amanhã é você. E o Senhor vai te usar do mesmo jeito. Eu creio que até mais do que eu. E não existe diferença nenhuma. Todos estamos aqui com um único propósito, de buscar e aprender para fazer a obra do Senhor, aquele que nos regimentou. O nome da sexta-feira, né, não é escola de servos? Será que somos servos? Somos a escola de servos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Anota aí. Colossenses capítulo 3, versículo 11. No qual não podeis haver gregos, nem judeus, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Eu vou repetir.
no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esse aqui o Senhor está nos falando através do apóstolo Paulo o seguinte: não pode haver divisão na igreja. A igreja não é um organismo dividido. A igreja é um organismo vivo, unido. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica a Deus aí na sua casa, querido. A igreja também é o corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixou este há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo há mais de 2000 anos atrás. Entretanto, Ele ainda está no mundo. Como Ele está no mundo? Através da sua igreja. Ele faz sentir a sua presença, a sua glória, a sua luz, através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Olha que interessante. A igreja é o corpo, porque ele é a cabeça, ele é o guia da igreja, ele guia a igreja. Ele formou a igreja, ele fez a igreja, ele fala que a igreja é uma fraternidade, ele é uma fraternidade de chamados para fora, ele ainda fala mais. Somos corpo. Unidos, bem ajustados, não é assim o louvor? Porque ele é o guia, ele é o cabeça. E o mundo ver Cristo em nós. O mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo tem que reconhecer Jesus em você. Ele tem que ver a glória de Deus na sua vida. Será que o mundo, as pessoas lá fora, têm visto Cristo em você? Têm visto a glória de Deus em você? Será? Isso é uma pergunta retórica. Você precisa responder para você. Será que as pessoas têm visto Cristo em mim? Será que as pessoas têm visto a glória de Deus na minha vida, querido? Porque você é a glória de Deus. Somos a glória. A glória de Deus, ela se manifesta em nós, se move em nós. A luz de Cristo está em nós. Glória a Deus. A luz de Cristo está em você. Está em nós. Fomos chamados para brilhar. Porque somos corpo de Cristo. E ele se manifesta em nós. Já não andamos mais por nossa vontade, mas andamos segundo a vontade daquele que nos chamou, que é Cristo. E as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente em você. O que tem diferente em você? Tem a glória. Tem o poder de Deus. Cristo habitando em você. Glória a Deus, aleluia. Cristo habita em você, querido. Cristo habita em você. O Senhor, Ele habita na sua vida. Aleluia. Ele habita em você. João, anota aí ou abra a sua Bíblia. João, capítulo 20, versículo 20 e 21. João, capítulo 20, versículo 20 e 21. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mostrando que o texto que ele nos enviou, chamado para fora. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebeis o Espírito Santo. Ao falarem sobre isso, Jesus soprou.
o Espírito Santo. Isso mostrando que o Espírito Santo de Deus habita em nós, mostrando que somos a habitação dele, que somos o corpo e ele é a cabeça, somos o corpo de Cristo, somos a habitação, somos morada. Por isso que ele chama que a igreja é o corpo de Cristo. É um corpo desajustado? Você é um corpo desajustado? Não existe corpo desajustado. Somos todos corpo. E precisamos zelar pelo corpo de Cristo, querido. Precisamos zelar pelo corpo de Cristo. Porque as paredes vão ficar aqui. Os instrumentos também vão ficar aqui. O banco da igreja vai ficar aqui. E eu vou ter que passar a eternidade toda com você. Toda. Se eu tiver divergência contigo, com o corpo, como eu vou passar a eternidade? Alguém vai ficar. Porque que eu não suporto o meu irmão aqui nessa terra, por que eu vou passar a eternidade com ele na glória? Não tem lógica isso. Não tem lógica. Por isso que a palavra de Deus fala que precisamos suportar uns aos outros em amor. Glória a Deus. Ele já soprou sobre você o Espírito Santo. Vamos continuar. Qual é a obra da igreja? A obra da igreja é pregar a salvação. Essa é a obra da igreja. Essa é a primeira obra e a única obra da igreja. Pregar a salvação. Não temos o poder de convencer ninguém, não temos o poder de converter ninguém. Esse é o papel do Senhor Espírito Santo, mas a obra da igreja é pregar a salvação. Ele nos chamou para isso. Tem de adorar, tem de cuidar. Sim, isso tudo nós iremos ver daqui a pouquinho. Mas a principal obra da igreja é pregar a salvação. A obra da igreja é pregar o evangelho, querido. O que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que as boas novas. As boas novas de salvação. Mateus 28, abra aí, Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor fala que vai estar conosco todos os dias. Ele fala que eu tenho que ir e fazer discípulos. Ou seja, o que é fazer discípulo, querido? Fazer discípulo não é somente pregar e acabou. Eu vou pregar, o camarada se converte através do Senhor Espírito Santo, eu tenho que discipulá-lo. Como é discipular? Discipular é estar junto, é acompanhar até que a pessoa está madura para poder seguir sozinha e fazer discípulos. Existem muitos crentes imaturos, querido. Porque muitas vezes não foram acompanhados. É necessário fazermos discípulos, acompanhar, instruir os discípulos. Como aí o versículo 20 vai falar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando você faz discípulo, você prega, essa pessoa se converte e você faz discípulos, você ensina ela a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. O que Ele nos ensinou? Aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus é o que eu tenho que ensinar para os meus discípulos. Sem aumentar, sem tirar, sem inventar nada, que não precisa inventar. Eu costumo falar que a palavra de Deus, a Bíblia, é algo simples. É a gente que complica tudo. Inventamos, colocamos palavras aonde não existe. Vamos lá, vamos continuar. Prover meios de adoração. Qual é a outra obra da igreja? A outra obra da igreja é prover meios de adoração.
A igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Então, a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos. Então, eu tenho que prover meio de adoração. A minha obrigação como igreja é promover meio de adoração. Eu tenho que fazer que as pessoas cheguem ao templo e encontrem um lugar para adoração. É bom, né? Quando eu chego no templo já está tudo arrumado, querido. Tem um povo lá, tem umas pessoas que se preocupam, que arrumam os bancos, e coloca água lá. Agora, com o período de pandemia, estamos levando, né, água de casa, mas estão lá, água lá, geladinho, chão limpo, os bancos limpos, banheiro limpo, a igreja linda. Porque tem pessoas que vão ali para prover meio de adoração. Por que os bancos não estão limpos, que o banheiro não estiver limpo, que não tiver o chão limpo? Você vai chegar ali e vai falar que a igreja está suja, que o templo está sujo, você não vai querer adorar, você vai começar a reparar essas coisas. Outras pessoas de fora também vão reparar. Então, existem pessoas que chegam ali e fazem esse trabalho. E o que eu estou fazendo? Promover meio de adoração. Meio de adoração é cuidar do templo, meio de adoração é oração, é promover meio de oração. O povo tem que estar ligado em oração todo momento, né? Como acabou hoje, ainda há pouco ali, a live de oração das mulheres, que é promover meio também de oração. Isso a igreja tem que promover. Momentos de oração, momento de clamor, por causas. Que causas são essas? Por os membros da igreja, para Deus abrir porta de emprego, pode ser para Deus trazer cura, trazer união, para Deus fortalecer a liderança da igreja, fortalecer a família, né, da igreja. E testemunho. Por que testemunho? Porque os testemunhos fortalecem. Uma igreja que não tem testemunho é uma igreja que não se fortalece. O povo fica desanimado. Parece que Deus não age naquele lugar, porque não tem testemunho. Mas a igreja precisa ter testemunho. O meu testemunho vai ser a minha pregação. As pessoas vão ver e vão entender que Deus é o Deus do milagre, que Deus é o Deus do impossível, que Deus continua falando, que Deus continua fazendo. As pessoas vão ver que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Testemunho. Por isso que a igreja é necessária. Precisamos testemunhar do poder de Deus, dos feitos de Deus. O que Deus fez no passado. O que Deus está fazendo hoje. E o que Deus vai fazer amanhã. Precisamos testemunhar. A igreja também precisa sustentar uma norma de conduta. Isso é importante. A igreja precisa sustentar uma norma de conduta. Lembrando, eu já falo isso aqui. O nosso Deus é um Deus ordeiro. Ele é um Deus de ordem. Não é um Deus desorganizado. Não é um Deus que não segue uma norma. Ele tem as suas normas e passa isso para o seu povo. E a igreja precisa sustentar uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo. O que afasta a ignorância moral, a igreja é a luz do mundo. Que afasta a ignorância moral e o sal da terra. E Deus ensina aos homens como viver bem. Então a igreja é o quê? Eu sou a luz do mundo. Costumo falar que eu e você somos o farol desse mundo. Qual é a função do farol? É guiar as embarcações. Por que o farol não guiar as embarcações batem nas pedras, nas rochas. Então o farol está ali para mostrar para as embarcações que ali existe uma rocha. Que ela bater naquelas rochas, elas podem afundar. Somos aqueles que guiamos as pessoas para não afundar. Somos a luz do mundo.
Também somos o sal da terra. Por que somos o sal da terra? Porque estamos aqui para dar o sabor. Não pode ser a mais, não pode ser a menos. Tem que ter na medida certa. Porque estamos aqui para dar o sabor para o mundo. E como fazemos isso? Mostrando norma de conduta. E como mostramos a norma de conduta? Conduta moral, fugindo daquilo que vem a trazer os escândalos para a igreja, vem trazer coisas ruins para a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entendemos até aí quem é a igreja. Eu e você somos a igreja, então já entendemos isso. Entendemos que eu e você somos o sal da terra, temos que ter norma de conduta, entendemos que fomos chamados para fora, entendemos que temos que promover meio de adoração, entendemos que somos irmãos, temos que viver unidos, somos a fraternidade, temos que viver unidos porque somos o corpo de Cristo. E o corpo obedece o comando da cabeça, e a cabeça ainda é o Senhor. E o último versículo de Atos dos Apóstolos, os dois últimos versículos de Atos dos Apóstolos, que lemos? Hein? Eu falei que eu ia falar agora, no final, né? Lemos o texto do livro de Atos dos Apóstolos, que parece que não tem nada a ver com os estudos, mas tem tudo a ver com o estudo. Você vai entender agora o texto que lemos. Atos dos Apóstolos 28, versículo 30 e 31. É o texto que lemos no começo do estudo. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que tem a ver esse texto que fala sobre Paulo preso na sua própria casa e recebia quem ele quisera, ensinando coisas referentes ao Senhor Jesus? É simples. O livro de Atos dos Apóstolos, querido, ou Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, é o único livro na Bíblia que ele não tem um encerramento, ele não tem um final. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem um final, porque é o ato da igreja. E a igreja ainda está no mundo. Enquanto a igreja, aleluia, continuar no mundo, o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Então o nome da ADSV está aqui inserido. Você pode enxergar o nome da ADSV aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Você pode enxergar o seu nome aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e o teu nome está aqui. O nome da igreja está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Por que o nome da igreja está aqui? Porque o teu nome está aqui, porque somos a igreja. Então, tudo que é referente à igreja está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro não foi fechado ainda. Ele continua sendo escrito. Ah, pastor, você está enganado. Parou aqui. Não parou. Só que não existe ainda livros, não existiria, querido, folha, papel no mundo para falar e escrever o ato da igreja. Então, pela fé, espiritualmente falando, o meu nome e o seu nome está aqui. Porque o livro de Atos continua sendo escrito até o dia de hoje. Esse livro não acabou. Pastor, como o livro de Atos vai encerrar? Que um dia ele vai encerrar? Vai encerrar. Como ele vai encerrar? Vai encerrar assim. E Cristo veio e buscou a sua igreja para morar com ele. Assim encerra o livro de Atos dos Apóstolos aqui nessa terra. E Cristo veio e buscou a sua igreja para morar com ele. Eu creio, querido, que o Senhor possa nos fortalecer, que Ele possa nos ajudar para continuarmos sendo igreja. Seja igreja. Seja igreja. Seja igreja. A igreja obedece à voz do seu Senhor. A igreja, ela é ordeira. A igreja, ela é adoradora. A igreja, ela tem comunhão.
uns com os outros e com o Senhor. Como eu vou chegar na igreja e falar assim, eu tenho comunhão com o Senhor, Senhor, eu te adoro, mas eu estou brigado com meu irmão. Não tem um texto da palavra de Deus que diz que eu tenho alguma coisa com o meu irmão, eu deixo a minha oferta no altar, vou lá e me reconcilio com o meu irmão. Então, primeiro, deixo a oferta no altar, vou lá me reconciliar com o meu irmão, para o Senhor aceitar a minha oferta, aceitar a minha adoração. Eu não estou falando de dinheiro. Quando eu falo a oferta, eu estou falando talvez da minha própria vida, estou falando da minha adoração, estou falando daquilo que eu estou dando para o Senhor, o meu melhor. A oferta fala de melhor. O meu melhor para o Senhor. Isso é oferta. Mas ele só recebe a minha oferta no momento que eu me reconcilio com o meu irmão. A igreja não pode viver brigada. O povo não pode viver brigado. Eu não posso chegar na igreja e você virar a cara para mim ou virar a cara para você. Não podemos. O reino dividido não subsiste. Uma igreja subdividida, eu vou repetir, uma igreja dividida é uma igreja que não cresce. Não cresce em número, não cresce em poder, não cresce em conhecimento, não cresce em nada. E o Senhor nos chamou para crescer, é tempo de crescimento. E a primeira coisa, eu preciso me reconciliar com meu irmão. Eu preciso entender que eu sou igreja e fui chamado para fora. Amém, querido? Na próxima semana, eu estarei falando sobre a igreja no passado, essa igreja apostólica, como ela ganhou o mundo, essa igreja do passado, como ela ganhou o mundo desde o apostolado até a Reforma Protestante, lembrando que dia 31 de outubro, semana que vem, é o dia da Reforma Protestante. Então eu vou falar até a Reforma Protestante e depois eu irei falar sobre a igreja do presente e a igreja do futuro. Isso na próxima semana. Então a igreja passado, presente e do futuro. Eu creio que 1 hora de estudo, a semana que vem, eu consigo falar sobre a igreja do passado, do presente e do futuro. E o Senhor vai nos ajudar a falar sobre esse tema. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Se você tem alguma coisa contra o irmão, é o momento de você liberar o perdão. Pastor, eu não consigo perdoar. Não, você consegue perdoar. Cristo me perdoou, cheio de pecado. Você pode perdoar o seu irmão. Você pode perdoar alguém que está próximo de você. A divisão não é do reino. A igreja de Cristo é uma igreja unida, não dividida. Feche seus olhos, por favor, se você puder. Se liga no trono da glória. Eu quero falar com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Sua majestade, pelo Teu poder em nós. Toma aí, ó Pai, o primeiro lugar em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a sermos igreja. Nos ajuda a andarmos, Senhor, consoante a Sua vontade. Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a vivermos unidos, ó Pai, conciliados. Sabemos, ó Pai, aonde tem pessoas, tem problemas, tem desavenças. É normal, Senhor, porque somos seres pensantes, somos seres humanos. Mas, ó Pai, o pensamento diferente não pode ser, ó Pai, brecha para que o inimigo entre e divida o seu povo. Porque uma igreja dividida é uma igreja que não cresce. É uma igreja que não caminha para os céus. Então, Pai, nos ajuda a sermos uma igreja unida, porque o Senhor é a cabeça. Somos irmãos. E não chamamos o irmão de boca para fora. Chamamos de irmão porque convivemos juntos, porque nos importamos como irmãos. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um final de semana abençoado, uma noite cheia da Tua presença. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe.
você possa ter um final de semana cheio da graça do Senhor Jesus. Fica na paz.